Podemos? Podemos, senhores? Vai. Dumont, 14 de outubro de 2021. Vamos dar início à sexta sessão extraordinária da legislatura 14. São 5 minutos para as 20 horas. Grande expediente. Essa sessão extraordinária está sendo realizada em razão da votação das propostas de emendas modificativas e aditivas e dos respectivos pareceres unificados relacionados ao projeto de lei número 12 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. Enviada a esta Casa pelo Poder Executivo, através da mensagem 15 de 2021. Todos os senhores vereadores foram avisados com a devida antecedência por escrito. Peço que o senhor primeiro secretário, vereador Jorge Salomão, faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Alex. Presente. Vereadora Claire. Presente. Vereador Fabrício. Vereador Jorge. Presente. Vereador Júlio César. Presente. Vereadora Márcia. Presente. Vereador Marlon. Presente. Vereador Paulo César. Presente. Vereador Regis. Presente. Há número regimental para a abertura dessa sessão extraordinária e eu a declaro aberta. Esclareço a todos os senhores que, por tratar-se de sessão extraordinária, não teremos o pequeno expediente e explicação pessoal, e não haverá uso da tribuna. O vereador que desejar fazer uso da palavra, que eu faça do microfone de mesa. Passamos, então, para o expediente ordem do dia. Proposta de emenda número 6 de 2021. Possui parecer unificado número 17 de 2021, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos, que possui decisão contrária à aprovação da proposta de emenda número 6 de 2021, dos vereadores Claire Ruiz, Regis Egnaldo Diana, Marlon Evolução e Pastor Júlio, que dispõe a acrescentar parágrafo único, terceiro ao artigo 13 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária, para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas, enviado a esta Casa, do Poder Executivo, através da mensagem 15 de 2021. Peço que seja feita a leitura. Parecer. Parecer jurídico. A proposta de emenda aditiva número 6, 2021. Trata-se da proposta de emenda aditiva de iniciativa dos vereadores Claire Ruiz, Marlon Gabriel Louco, Regis Egnaldiana e Júlio César da Silva, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 13 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. Em breve, a síntese, a propositura, de forma até inusitada, dispõe que ficam excluídos de serem contratados e qualquer título de efetuarem horas extras os funcionários públicos que estão em exercícios de mandato eletivo de vereador. Ao que nos parece, a proposta viola o princípio da constitucional da impessoabilidade, já que almeja o impor ao funcionário público que esteja em exercício de mandato eletivo de o vereador, sem qualquer lastro jurídico ou mesmo fático, impedindo-o de realizar horas extras no desempenho de suas funções de servidor público. Ademais, o artigo 38, inciso 3º da Constituição Federal admite que o exercício do mandato
eletivo municipal de vereadores simultaneamente a atividades funcional enquanto servidor público. Artigo 38. O servidor público de administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Investido no mandato de vereador, havendo contabilidade de horários, perceberá as vantagens que seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicado a norma de inciso anterior. Por sua vez, o artigo 7, inciso 16º da Constituição Federal arrola, como direitos de trabalhadores e remuneração de serviços extraordinários superior, no mínimo em 50% a do normal. Por essas razões, notadamente pela flagrante violação da Constituição Federal do artigo 7º, 16º, artigo 37, caput, do artigo 38, terceiro da CF, é que nos manifestamos pela inconstitucionalidade da propositura. Este é o parecer do MON 15 de setembro de 2021, Carlos Ernesto Paulino, advogado. Coloque em discussão. Eu vou falar, senhor presidente. Foi lido, então, o parecer do advogado e não das comissões? Sim. Parecer do jurídico. E qual que é o parecer das comissões? Oi? Qual Favorável ao parecer do jurídico, por 3 votos. Contra a emenda, favorável ao parecer do Exatamente. jurídico. Obrigado, senhor presidente. Pois bem, qual que foi o motivo pelo qual nós fizemos essa emenda? A LDO, importante observar que a LDO, Márcia, ali na LDO nós não temos que falar de onde vem dinheiro, a LDO nós damos diretriz. Aonde vem dinheiro é na lei, na LOA. Da onde vem, de onde vai tirar, como vai fazer. Só para ilustrar, para facilitar, que a LDO é aqui que o Executivo e o Legislativo, ele dispõe de uma diretriz de trabalho, né? Então, o que acontece? Já por conta de um passado, onde nós tivemos já, e existe inclusive, pode cortar 1 minuto, presidente. Pode continuar, vereador. Eu estou no conselho. Nós já tivemos um passado, onde inclusive existe uma ação civil pública em discussão sobre a questão de horas extras, principalmente elaboradas por um vereador que excedeu os limites, extrapolou os limites. Nós, como vereadores e fiscais, colocamos isso, vias de uma regra na lei de diretriz, para que a gente possa, o quê? Fundamentar, e num futuro provável, até mudar, mas para que nós possamos colocar limite, para que o vereador, quando funcionário público, não seja, de certa forma, levado e usado por horas extras para poder, de certa forma, trabalhar em prol do Executivo. Então, essa é uma solicitação que nós fizemos, uma emenda diretiva, ou seja, dando diretriz, colocando lá no aspecto de horas extras. Então eu peço para vocês, para que nós possamos colocar, moralizar isso, porque no passado, não muito distante, senhor presidente e demais, existe já uma ação civil pública tramitando a respeito das horas extras, laboradas de forma totalmente exacerbada, né, por, de certa forma, um vereador com cargo de funcionário público. Então, ali é para nós colocarmos ordem, para que nós possamos pedir, que no futuro bem próximo podemos até discutir sobre isso, mas nessa, nós pedimos essa emenda. Continua em discussão. Boa noite a todos. Eu vou solicitar a palavra. Mais uma vez aí me dirigir aos vereadores, às vereadoras, ao público que nos assiste pelo Facebook, YouTube. A respeito dessa emenda, eu estive, me levou até a estudar um pouquinho mais profundamente essa emenda aí,
porque me chamou muita atenção dessa emenda. Essa emenda aí me chamou muita atenção porque eu só posso acreditar, e agora eu vou me referir ao vereador Paulo César, que isso só pode ser uma perseguição política direcionada para você e para o presidente dessa casa. Eu não quero acreditar que os 4 vereadores que se dizem da oposição vai mandar uma emenda proibindo servidor público de fazer hora extra, coisa que é garantida pela Constituição Federal, Estadual e Municipal. Eu não quero acreditar. Para você que está nos acompanhando em casa, para deixar mais claro, eles querem que a gente aprove uma emenda no orçamento que impeça o servidor público de fazer as horas extras, que é de direito do servidor. Mais uma vez vou repetir. Eu quero levar para esse lado, porque não é possível, em sã consciência, fazer isso. Tolir o direito do servidor, seja ele qual for. Hoje eu estou vereador, o Paulo César está vereador. Amanhã não mais. Então eu vou levar para esse lado aí, porque é um tapa na cara do servidor público. E eu falo isso diretamente para o servidor, para os seus familiares, que se isso for aprovado aqui nessa Casa de Leis, ele não poderá mais fazer uso das horas extras, que é lei. Ele pode fazer. Ele pode fazer, vamos ficar bem claro, por causa de uma emenda inconstitucional, tá? Eu vou deixar bem claro, inconstitucional em todas as esferas, tá? Então, prefiro, Paulinho, achar que foi direcionado para mim e para você, que aí fica melhor, tá? Vamos deixar os servidores do jeitinho que eles merecem, quietos, respeitados, com as suas funções respeitadas nessa Casa de Lei. Por isso, eu voto favorável ao parecer jurídico. Continua em discussão. Eu vou falar. Para deixar bem claro, né? Aqui não está falando que vai deixar de fazer hora extra o funcionário público. A gente colocou aqui quando tiver em exercício de vereança. Funcionário público em exercício de vereança. Vereança. Não interessa, vereador. Vereador, é lei. Não sou eu que estou falando. Deixa eu falar, está na minha hora. Eu te corto. Não, tá na minha hora. Não muda a pauta. Não muda a pauta. Você não vai mudar a pauta. Você entendeu o recado. Continua em discussão. Quem mandou? Continua em discussão. Vereador, eu não autorizei você falar. Você cedeu a palavra. Continua em discussão. Acabou, vereador. Cessou. Cessou, não está autorizado. Continua em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire. Contra o parecer. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Jorge Luiz Donegar Salomão. Favorável ao parecer. Vereador Júlio César. Contra o parecer e favorável à emenda. Vereadora Márcia. Favorável ao parecer do advogado. Vereador Marlon. Contra o parecer. Vereador Paulo César. Favorável ao parecer. Vereador Regis Egnaldo Diano. Contra o parecer. Eu já disse que sou favorável ao parecer. Aprovado pela maioria dos vereadores. Portanto, de acordo com o artigo 70, parágrafo 2 de nosso regimento interno, arquiva-se a proposta de emenda número 6 de 2021. Proposta de emenda número 7 de 2021. Tem parecer unificado, número 18 de 2021, da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Finanças e Orçamentos, que possui decisão contrária à aprovação da proposta de emenda número 7
de 2021 dos vereadores Claire Ruiz, Regis Egnaldo Diana, Marlon Evolução e Pastor Júlio, que dispõe a acrescentar inciso 6º ao artigo 23 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. Enviada a esta Casa do Poder Executivo através da mensagem 15 de 2021. Peço que seja feita a leitura do parecer. Parecer jurídico. Trata-se da emenda aditiva da iniciativa dos vereadores Clário Ruiz, Marlon Gabriel Louco, Regis Egnaldiana, Júlio César da Silva, que acrescenta o inciso 6º no artigo 23 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para exercício financeiro de 2022 e das outras providências correlatas. Em breve síntese, a propositura almeja incluir entre as matérias a serem encaminhadas à Câmara Municipal, por meio de um projeto de lei que disponha sobre alterações na legislação tributária, aquelas que digam respeito à taxa de água, esgoto e demais tributos acima da IPCA. Entendo que o fato de ser determinado projeto de lei vincular de matéria orçamentária não eliminaria a prioridade, a possibilidade de apresentação de emendas parlamentares. Isso porque se pode minguar indevidamente atividades parlamentares, pois, ao contrário do Poder Legislativo, ficaria reduzido a mera atividade de homologação dos projetos de lei do Poder Executivo nessa temática, e que não se pode conceber. Distante, são plenamente viáveis a emendas a tais projetos, desde que não incidam naquelas limitações expressamente previstas no ordenamento constitucional. No caso concreto, a emenda aditiva em empregos não impôs aumento de despesas, seja como pessoal, encargo social, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, entre outros. Não bastasse isso, não se criou receitas não previstas no orçamento. Desta forma, os artigos 24, parágrafo 5, 174, inciso 8, 175, inciso 176, inciso 1º da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Estadual, reproduzindo o disposto do artigo 63, 166 e 167, no parágrafo 1º do CF, estabelecem relativamente ao tema que não admite o aumento de despesas em projeto de leis na iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, por força de emenda parlamentar. Admite-se emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentárias, desde que eles sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei das diretrizes orçamentárias. As emendas parlamentares devem indicar os recursos necessários, admitidos apenas aqueles provenientes de anulações de despesas, incluídas dessas possibilidades do remanejamento, e as incidam sobre as dotações para pessoal e encargos servidos da dívida, transparências tributárias constitucionalmente prevista. D. Não são admissíveis emendas que tragam dispositivos estranhos a previsões de receita ficção de despesas, ressalvada e abertura de créditos suplementares e contratações e operações de créditos, e ainda antecipação de receita. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de responsabilidade. O atendimento do STF a respeito desse tema é pacífico, como se infere dos seguintes julgados.
matérias da iniciativa reservada. As restrições do poder de emenda ficam reduzidas à proibição de aumento de despesas e a hipótese de impertinências da emenda do tema do projeto. Precedentes de STR, RS 140542, Galvão Plenário, 30/9/1933, ADI 574, Galvão, R123331, C. Borja, DJ, de 14/12/1990, AD 1865. Celso de Medeiros, DG, 8/4/194, RE 191/191, ministro Carlos Veloso, julgamento 12/12/1997, segunda turma de 20/2/1998. No mesmo sentido, referente ministro Aires Brito, julgamento 13/10/2010, plenário de JE de 24/2011. O poder da emenda projeto de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa à ordem política jurídica, inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente, não por traduzir corolário do poder de iniciar o processo da formação das leis. RTJ 36, 382, 385, RTJ 37, 113, RDA 102, 261. Pode ser legitimamente exercida pelos membros legislativos, ainda se cuidam de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reservas da iniciativa. Desde que respeitadas as limitações estabelecidas da Constituição da República, as emendas parlamentares não importem em aumento da despesa prevista do projeto de lei. P. Guardem afinidades lógicas, relações de pertinências. Com a proposição original, trata-se do projeto orçamentários. CF, artigo 165, primeiro, segundo e terceiro. Observe que as restrições fixadas no artigo 166, no parágrafo 3º, inciso 4º, da Carta Política, juntamente 21/9/1994, plenário DG 23/4/2004. Por essas razões, manifesta-se pela constitucionalidade da propositura. Este é o parecer. Pulmão, 15 de setembro de 2021, Carlos Ernesto Paulino, advogado. Correto, vereador. Eu coloco em discussão a proposta de emenda. Eu vou falar, senhor presidente. Só ler, secretário, é constitucional ou inconstitucional? Constitucional. Constitucional. Muito obrigado. Constitucional. Pois bem, por que nós fizemos essa emenda na lei de diretrizes? A lei de diretrizes, nós estamos dando o quê? Um ordenamento na diretriz do que vai ser feito. Não estamos dizendo sobre recurso nem dinheiro. Infelizmente, nós não podemos, de forma alguma, e o IPCA é o índice que gera preço ao consumidor, que hoje é o que está sendo usado para aumentar salário de funcionários, está usando para aumentar emolumentos fiscais municipais. Então, nós não podemos deixar observado que a tributação da água, esgoto e outros tributos municipais fique pura e simplesmente à mercê de decreto. Nós precisamos que seja lei. Se for acima do IPCA, tem que ser lei. É o que a emenda está dizendo. Até o IPCA, e isso cabe a nós, vereadores, porque nós somos os representantes do povo, até o IPCA pode ser feito por decreto. Acima tem que ser feito por lei, passado pela Câmara. Então é isso. Então nós fizemos essa observação na lei de diretrizes, para que quando o prefeito ele for fazer a aplicação de índice de aumento na taxa de água, no entanto que o próprio parecer do jurídico foi constitucional, porque cabe a nós fazer. Então, peço a vocês a aprovação, para quê? Para que a gente coloque um limite. Ainda que, se nós analisarmos o IPCA para esse final de ano agora, vai ser um absurdo, vai chegar na casa dos 2 dígitos. Vai ser algo terrível para a economia popular, mas o IPCA continua sendo o índice de preço ao consumidor que nós, como vereador, podemos aplicar
e o prefeito, se for acima disso, tem que ser por lei. Abaixo disso, pode ser por decreto. É isso que a nossa emenda aditiva está querendo dizer. Então, peço apoio ao voto favorável ao parecer do jurídico, né? E é favorável também à nossa emenda. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu solicito a palavra. Vou dispensar as formalidades. E o que eu consigo ver aqui novamente é uma proposta de emenda que vai nos levar novamente e futuramente, já que a gente gosta de falar de futuro, a mais uma ação de inconstitucionalidade aqui no município. Porque é lei, tá? Estamos aqui com o resultado de uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito, por coincidência, da tarifa de água e coleta de esgoto, onde afirma que é atribuição, sim, do Executivo, tá? Determinar a lei. Está aqui, vai ficar à disposição dos senhores vereadores. Eu acho que a grande maioria já sabe disso daí, tá? E a coisa fica muito confusa, né? Porque a Câmara tenta barrar, o prefeito ele tem o poder de fazer isso daí. A impressão que dá é que estamos criando gatilhos para impedir o Executivo de trabalhar. E não é isso a nossa função aqui nessa casa. Que fique bem claro. Tá? Eu sou contrário ao parecer do jurídico. Tá? Vou deixar bem claro e já expliquei o porquê. A gente tem não uma, mas algumas ações, algumas ADINs aqui votadas e todas nessa direção. Boa noite a todos. Continua em discussão. Utilizar a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, componente da mesa, colegas vereadores. Senhor presidente, com todo o respeito ao seu posicionamento da ADIM, mas o direito, como o senhor pode ver, ele não é uma ciência muito exata, né? Tanto que o parecer do jurídico da casa foi pela constitucionalidade e a ADIM, a ação, foi pela inconstitucionalidade. Então, nós não podemos afirmar que futuramente, de forma certeira, nós teremos uma ação de inconstitucionalidade. Eu acho que o momento, nós temos que ver o melhor para a população, né? E ver essa questão do IPCA e os reflexos que ele pode causar lá na frente. Então, meu posicionamento é por seguir o parecer jurídico favorável. Muito obrigado. Continua em discussão. Vou falar. É porque aqui já é de costume, né? Todas as emendas, projetos de lei que são inconstitucional, né, que manda, na verdade, o parecer jurídico, sempre tem aquela desculpa de sou contra porque é inconstitucional. Hoje essa emenda aqui está sendo constitucional, ela está sendo favorável, ela está dentro da lei. Então eu peço que acompanhe o parecer jurídico. Continua em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire Ruiz. Favorável ao parecer. Vereador Fabrício. Contra o parecer. Vereador Jorge Luiz Donegar Salomão. Contra. Vereador Júlio César da Silva. Sou favorável ao parecer e favorável à emenda. Vereadora Márcia Roselin. Contra. Vereador Marlon Gabriel. Favorável. Vereador Paulo César. Contra. Vereador Regis Egnaldo Diana. Favorável. Eu deixei bem claro que o meu voto é contrário, portanto, por 5 votos a 4, de acordo com o artigo 70, parágrafo 2 do nosso regimento interno, arquiva-se a proposta de emenda 7 de 2021. Proposta de emenda 8 de 2021. Parecer unificado 19 de 2021. Da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Finanças e Orçamentos, que possui decisão contrária à aprovação da proposta de emenda número 8 de 2021, dos vereadores Claire Ruiz, Regis Egnaldo Diana, Marlon Evolução e Pastor Júlio.
dispõe em dar nova redação ao caput do artigo 23 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. Enviada a esta Casa pelo Poder Executivo através da mensagem 15 de 2021. Peço que seja feita a leitura. Poder Jurídico. A proposta da emenda modificativa 8 de 2021. Trata-se de uma proposta de emenda modificativa da iniciativa dos vereadores Clary Ruiz, Marlon Gabriel Louco, Regis Aguinaldiano, Júlio César da Silva, que dá nova redação ao caput do artigo 23 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022, que dá outras providências correlatas. Em breve, a síntese, a propositura almeja alterar as redações do caput do artigo 23 da propositura do modo de impor, e não apenas facultar ao Poder Executivo que encaminha à Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre alterações da legislação tributária, alterando a expressão poderá pela deverá. Entendo que só o fato de ser determinado projeto de lei vincular à matéria orçamentária não eliminaria a prioridade e possibilidade de apresentação de emendas parlamentares. Isto porque não se pode minguar indevidamente atividades parlamentares, pois, do contrário do Poder Legislativo, ficaria reduzido a mera atividade de homologação dos projetos de lei Poder Executivo, nessa temática que não se pode conceber. De start, são plenamente viáveis as emendas de tais projetos, desde que não incidam naquelas limitações expressamente previstas no ordenamento constitucional. No caso concreto, a emenda aditiva em o preço não impôs aumento de despesas, seja como pessoal, encargo social, fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica, entre outros. Pelo contrário, apenas reforça a obrigatoriedade de ser encaminhado o projeto de lei à Câmara, que dispõe sobre a alteração da legislação tributária. Trata-se, de meu ver, de verdadeiro fortalecimento ao princípio de reserva legal em matéria tributária. Não bastasse isso, não se criou receitas não previstas no orçamento. Desta forma, a Constituição do Estado aplicáveis aos municípios foram, por força do artigo 144 da Carta Estadual, reproduzindo o disposto nos artigos 63, 166 e 167, inciso 1º do CF, estabelecem relativamente ao tema que não se admite aumento de despesas em projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, de forma de emenda parlamentar. Admitem-se emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária, desde que eles sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. As emendas parlamentares devem iniciar os recursos necessários, admitidos apenas aqueles provenientes de anulações de despesas incluídas dessa possibilidade de remanagementos, as que incidam sobre as dotações para pessoas e encargos e serviços da dívida de transparências tributárias constitucionalmente prevista. Não são admissíveis emendas que tragam dispositivos estranhos a previsões da receita da ficção das despesas, ressalvada a abertura de créditos suplementares e contratações de operações de créditos, e ainda por antecipação da receita. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão do plano plurianual ou sem lei autoriza a inclusão sob a pena de responsabilidade.
No atendimento do STF, o respeito desse tema é pacífico, como se infere dos seguintes julgados. O poder da emenda, projeto de lei que se reveste em natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa à ordem política jurídica interente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário de poder de iniciar processo de formação de leis. RTJ 36, 382, 385, RTJ 37, 113, RDA 102, 261. Pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo e ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas a cláusulas de reserva de iniciativa. ADI 865-MRR Celso de Mello, desde que respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República e emendas parlamentares, não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei. Guardem afinidade lógica, relações de pertinências com proposições originais, tratando-se de projetos orçamentários. Observem que as restrições fixadas no artigo 166, parágrafo 13 e parágrafo 4 da Carta da Política, ADI 1050-MC, ministro Celso de Mello, julgamento em 21 de 9 de 1994, plenário, 23 de 4 de 2004. Por essas razões, manifesta-se com constitucionalidade da propositura. Este é o parecer do MON, 15 de setembro de 2021. Carlos Ernesto Paulino. Correto. Eu coloco em discussão o parecer. Vou usar a palavra, senhor presidente, por sermos criador dessa emenda. É importante aqui nós falarmos sobre, porque da nova redação, pelo simples fato, né, o projeto diz que o executivo poderá mandar ou não, se quiser, né, porque o poderá tanto pode quanto se quiser ou não mandar. Então nós alteramos o deverá, porque quando se trata de matéria de legislação tributária, a Câmara Municipal ela é responsável. O vereador, ele é responsável. Mas quando a lei de diretriz, né, ele está dizendo lá que ele poderá, dá-se a entender que poderá, enviará ou não enviará. Então, o vocábulo é muito sério, muito preocupante, principalmente quando diz relação à legislação tributária. Ou seja, amanhã o Executivo ele pode ou não mandar um projeto daqui, alterando o ISS, alterando a taxa, a CIP, ele pode ou não. Por isso que nós fizemos essa emenda modificativa para dar realmente o que ele deverá, porque isso consta da nossa lei orgânica, responsabilidade do. No entanto, que o parecer do próprio jurídico, parecer constitucional, porque nós não podemos ficar com a questão do pode, manda ou não manda. Então, deve, por conta de ser função do vereador responsável pela legislação tributária no município. Então, eu peço o apoio, todos vocês, favorável ao parecer do jurídico, para que a gente possa colocar este elemento importante na emenda, e o Executivo entenda que ele tem que entender que a Câmara Municipal ela tem a responsabilidade de legislar no município. Obrigado. Correto. Continua em discussão. Eu solicito a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu entendo aqui com essa emenda aqui, quando fala de poderá por deverá, o nosso amigo vereador Regis, ele acabou de me falar, e eu concordo, Regis, que realmente o jurídico não é uma ciência exata, não é mesmo. É tão difícil quanto. É por isso que a gente possui
advogados como você, brilhante, para trabalhar com a gente. Mas eu entendo também que a administração pública ela é dinâmica, ela é versátil, ela precisa de uma agilidade para funcionar. Quando fala de taxa de tributação, aí complica mais ainda, porque a coisa fica geralmente muito mais morosa. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos na administração pública e acredito que quanto mais gatilhos a gente colocar, mais difícil o serviço vai chegar para o contribuinte, para o cidadão. Tá? A gente sabe da constitucionalidade, mas eu não concordo com a questão de mudança, porque pode criar um gatilho que vai impactar lá, na população. Se o executivo ele tiver dificuldade, tá, para fazer uma mudança, e eu vou falar da época que nós estamos, época de pandemia, onde as coisas têm que ser célere, quanto mais gatilho a gente criar, pior para a população. Tá? Então eu voto novamente contrário ao parecer jurídico. Boa noite. Continue em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire. Sou favorável. Vereador Fabrício. Vereador Jorge. Contra. Vereador Júlio. Sou favorável ao parecer do jurídico e a favor da emenda. Vereadora Márcia Rosolim. Contra. Vereador Marlon. Favorável. Vereador Paulo César. Contra. Vereador Regis Egnaldo Diana. Favorável. Eu já demonstrei meu voto contrário. Portanto, de acordo com o artigo 70, parágrafo 2 do nosso regimento interno, arquiva-se a proposta de emenda número 8 de 2021. Proposta de emenda número 9 de 2021. Parecer unificado número 20 de 2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos, que possui decisão contrária à aprovação da proposta de emenda número 9 de 2021 dos vereadores Clary Ruiz, Regis Egnaldo Diana, Marlon Evolução e Pastor Júlio, que dispõe sobre dar nova redação aos incisos 2 e 9, do artigo 43 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. É enviada a esta Casa do Poder Executivo através da mensagem 15 de 2021. Peço que seja feita a leitura. Parecer jurídico. A proposta de emenda modificativa 9 de 2021. Trata-se de uma proposta de emenda modificativa de iniciativa dos vereadores Clary Ruiz, Marlon Gabriel Louco, Regis Egnaldo Diana, Júlio César da Silva, que dá novas redações, inciso 2º e 4º do artigo 43 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências correlatas. Em breve, a síntese, a propositura almeja reduzir de 15% para 5% da despesa total, fixado tanto aberturas durante o exercício, mediante o decreto de lei de créditos adicionais, como a realização de transposições, remanejamentos e transparência de dotações. Conquanto, em simples fato de determinado projeto de lei ser vinculador de matéria orçamentária, não elimina a prioridade e possibilidade de apresentações de emendas
parlamentares, exceto que o caso concreto, o poder de emenda vulnerar a razoabilidade como princípio da constitucional. Como regra geral, as alterações nas peças de planejamento devem ser realizadas por meio de lei específica, ou menos ambientadas, ou autorizações específicas, previstas expressamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, primando por percentuais razoáveis. Este é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Manual de Planejamento Público, T7. Na mesma esteira, a comunicação SDG 13 de 2017 estabelece que sem item 7, que há de ser módico, moderado e percentual para as transposições remanejentes e transparentes, artigo 167, 6 do CF, sendo certo que a moderação deve levar em consideração a estimativa das previsões inflacionárias do período, de modo a não comprometer, em última análise, a própria vontade popular. Nesse cenário, entende-se que a possibilidade de promover aberturas mediante decretos adicionais, bem como realizações de transposições, remanejamentos e transferências de dotações, deve estar compatível com a inflação do período, de modo a não comprometer a efetiva execução na peça orçamentária. Ao mesmo tempo, não tomará uma mera peça de ficção coadjuvante no aspecto de planejamento do município. Por essa razão, é manifesto pela inconstitucionalidade da propositura. Este é o parecer do MON, 15 de setembro de 2021. Carlos Ernesto Paulino. Coloco em discussão a emenda número 9 de 2021. Vou falar, senhor presidente. Pois bem, a emenda, ela reduz a possibilidade de remanejar, de mudar aquilo que já está estabelecido na lei orgânica, na lei de diretriz orçamentária, e na lei orçamentária até 5% e não 15%. O próprio parecer do Tribunal de Contas, prezados vereadores, diz que o índice máximo para dar esse cheque em branco ao prefeito para fazer remanejamento é até o índice inflacionário. Até o índice inflacionário. E nós temos aí, na lei de diretriz, 15%, que é inédito na cidade de Dumont, uma LDO ter um índice tão alto. Ou seja, o que vai acontecer? O orçamento, nós vamos estar votando futuramente a LOA, está quase em 40 milhões no ano. 15% deste valor é o que ele pode remanejar de qualquer outra conta, né? Até e não passar pela casa. Eu até entendo que foi dito pelo presidente a respeito dos gatilhos, mas a Câmara não pode deixar de existir. Se a Câmara pensar que ela tem que facilitar para o Executivo funcionar para que não tenha problema, não precisa da Câmara. Nós temos que deixar, então, correr solto. Nós temos que, sim, ter esses gatilhos são importantes para que exista, de certa forma, um conhecimento popular, vereador ele é responsável e representante do povo. Então, quando nós vemos um 15%, o que vai acontecer? Nós não vamos ver, a partir do ano que vem, vai ser muito difícil você ver um projeto de lei de suplementação na Câmara Municipal. Ou seja, nós não vamos saber o que está acontecendo, de certa forma, se nós não estivermos lá lendo os decretos. E como nós sabemos que nem todos têm essa disponibilidade de ler decretos, ler o que está lá no Diário Oficial, vai ser muito difícil. A Câmara não vai votar, não vai ver de onde tirou, para onde foi, como foi, pelo alto valor. Ou seja, eu uso o termo cheque em branco, nós estamos dizendo para o prefeito com 15%. O senhor pode usar esses 15%, remanejar, mudar, substituir, tirar para cá, para lá, sem autorização. Então, quando nós colocamos 5%, é um índice, se nós olharmos quanto que está a inflação hoje aí, é um índice cabível para que nós possamos, de certa forma, como fiscais, analisar
Quando vira aqui uma suplementação, para onde que foi, tirou daqui, levou para cá, é bom isso, essa participação. E isso não gera nenhum tipo de problema, porque se faz, pode pedir a extraordinária para fazer coisas importantes. Então eu peço a aprovação de vocês, contrária a esse parecer aí. Continua em discussão. Quero utilizar a palavra com relação a esse percentual da transposição, remanejamento. Por ser uma questão técnica, né, eu procurei me informar junto ao Tribunal de Contas, ao próprio site. O próprio parecer jurídico dá para a gente tirar um comunicado de 13 de abril de 2017, né, que ele fala que esse percentual ele tem que ser módico, moderado. E quando você coloca esse percentual a 15%, que é o máximo, eu não consigo enxergar uma moderação, modicidade, não consigo ver. Observando também no Tribunal de Contas, eu consegui encontrar aqui, na parte de artigos, jurisprudência, uma orientação do próprio tribunal, emitida aqui pelo senhor Flávio Correia de Toledo Júnior, ele é assessor técnico do Tribunal de Contas, e ele coloca que o percentual de 10%, de até 10%, seria um limite razoável, né? Ele dá a orientação, ele não impõe. Então, eu só queria ler aqui a passagem que ele coloca. Diante do nível atual de inflação, da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, e da margem concedida todo ano ao governo do Estado de São Paulo, acredita-se que até 10% seja um número razoável, não devendo ser maior, sob pena de desfigurar o orçamento original e abrir portas para o déficit de execução orçamentária. Então, tem um perigo muito grande se ultrapassar esse limite, né, de estar desfigurando a questão do orçamento. E eu peço para os senhores a aprovação, porque esse limite que nós chegamos de 5% seria um limite razoável e estaria pensando no futuro aí desses 3 anos e o próximo mandato. Obrigado. Correto, vereador. Continua em discussão. Eu gostaria de solicitar a palavra. Quando a gente fala de peça orçamentária, eu me coloco muitas vezes no lugar de gestor. Quando a gente fala de gestão pública, volto a insistir, é dinâmica, porém, morosa. A nossa gestão pública no Brasil, ela demora demais e muitas vezes quando chega na ponta, que é a população que mais precisa, o problema já passou, já se resolveu de alguma maneira e o poder público não consegue fazer uma das suas principais funções, que é fomentar e dar assistência para a sua própria população. A questão de dar cheque ao executivo, eu não usaria essa palavra dar cheque. Na verdade, o executivo, é função dele, tá? Delegar e fazer os apontamentos na peça orçamentária. Agora, o índice de 15%, e quando a gente fala em 15%, é um índice muito justo, ao meu modo de ver. Se a gente for pegar a inflação de março de 2020, vamos falar de inflação um pouquinho, de março de 2020 até hoje, e eu vou me remeter a alimentos, nós vamos ver o tanto que subiu a alimentação no nosso país. Que diga-se gás de cozinha, que diga-se combustíveis, que diga-se aluguel. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Nós somos vereadores, a gente está, ontem mesmo vocês estiveram em São Paulo brigando pelo município, querendo trazer emenda para cá. Os nossos vereadores na semana retrasada foram. Se o executivo ele tiver trava para cancelar, fazer remanejamento, trabalhar suplementação de uma maneira eficiente, e eu falo eficiência no nível de transparência, fica complicado para trabalhar. A gente, como legislador, a gente tem que dar celeridade ao processo que é bom para a população.
Quando fala de dar cheque em branco, eu tomo muito cuidado com essa palavra, porque dá a impressão que a gente está trabalhando com algo irresponsável. E não vejo assim. Não é à toa que foi eleito prefeito municipal. Então, eu sou favorável, sim, tá? Sou favorável ao parecer jurídico. E vamos manter isso daí. Boa noite. Continua em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire Ruiz. Sou contra. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Jorge Luiz. Favorável. Vereador Júlio César. Sou contra o parecer. Vereadora Márcia Rosolim. Favorável ao parecer. Vereador Marlon. Contra o parecer. Vereador Paulo César Fábio. Favorável. Vereador Regis Eguinaldo Diana. Contra. Eu sou favorável. Então, portanto, de acordo com o artigo 70, parágrafo 2 do nosso regimento interno, arquiva-se a proposta de emenda número 9 de 2021. Proposta de emenda 10 de 2021. Parecer unificado número 21 de 2021. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que possui decisão contrária à aprovação da proposta de emenda número 10 de 2021 dos vereadores Claire Ruiz, Regis Eguinaldo Diana, Marlon Evolução e Pastor Júlio, que dispõe a acrescentar parágrafo único ao artigo 25 do projeto de lei 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. É enviada a esta Casa do Poder Executivo, através da mensagem 15 de 2021. Peço que seja feita a leitura. Poder Jurídico, proposta de emenda aditiva 10 de 2021. Trata-se da emenda aditiva da iniciativa dos vereadores Cláudio Ruiz, Marlon Gabriel Louco, Regis Eguinaldo Diana e Júlio César da Silva, que acrescenta o parágrafo único no artigo 25 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. Em breve, a propositura almeja incluir, dentre as ações concessivas de subsídio na área social, o fomento ao transporte coletivo intermunicipal ao cidadão do Monense, de baixa renda, que trabalha em cidades da região. Com todo o respeito, a matéria em análise revela-se inconstitucional, sob dois enfoques distintos. O primeiro, o artigo 25 do projeto de lei, que estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da LOA para o exercício 2022, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e desenvolvimento de atividades na área social, cultural e de esporte. Depreende-se que o dispositivo original pretende permitir que o município, por meio de leis específicas, adote políticas e públicas de incentivo fiscal a pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades nas áreas social, cultural e de esporte, que se concretizaria através da redução de cargos tributários para esses ramos mencionados. Mas, por outro lado, a emenda proposta pelos EDs pretende incorporar no dispositivo original a matéria absolutamente estranha no texto. Na medida em que se almeja conceder o subsídio aos cidadãos de baixa renda, que dependem do transporte coletivo intermunicipal, para exercer o trabalho em municípios circunvizinhos. Muito embora nobre, a iniciativa depende-se de a mesma que se revela inadequada, pois absolutamente
estranha ao que trata esse dispositivo de que pretende emendar. Do outro lado, agora discorrendo sobre o mérito da iniciativa parlamentar e inconstitucionalidade da propositura e patente, pois onera e já convalido, cobre o cofre público municipal com ônus ou lei federal e do empregador. Ora, a prevalecer a pretensão dos parlamentares seriam os próprios empregadores, que inclusive podem ser outros municípios, no caso de cidadão domonense, servidores públicos de outras cidades, os beneficiados com a proposta e não o cidadão em si. Tanto que, por lei, o direito do empregado, auxílio transporte, inclusive se é local da residência do destino do local de trabalho, cabendo-se esse ônus ao empregador e não ao empregado. O efeito da Lei 7.418/85, que regulamenta o Vale Transporte no âmbito das relações coletistas de trabalho, estabelece que o benefício deve ser concedido antecipadamente pelo empregador ao trabalhador. Trata-se com a concessão obrigatória para todos os trabalhadores brasileiros, urbanos ou rurais, que façam parte da quadra de funcionários ou uma empresa de forma fixa ou temporária. Por essas razões, manifesto-me pela inconstitucionalidade da propositura. Este é o parecer do bom 29 de setembro de 2021, Carlos Ernesto Paulino, advogado. Correto. Coloquem em discussão. Eu vou usar a palavra, senhor presidente. Pois bem, subsídio ao transporte público. Matéria muito falada, discutida, e a gente tem visto tudo aquilo que o povo do Monense passa. Eu até pensava que quando a LDO chegasse aqui, nós íamos ter essa matéria já na LDO, né? Assim como o Executivo aprendeu a colocar a atividade delegada, mesmo que não faça. E nós vimos que ali não estava prescrito alguma coisa nesse sentido, nem para futuro, né? Porque lá a própria LDO, como mais uma vez vou dizer, a LDO, ela dá diretriz. E nos novos projetos para o próximo ano, lá não consta. Foi aonde nós, 4 vereadores preocupados com relação a isso, fizemos essa emenda aditiva, colocando o subsídio ao transporte público como uma ferramenta para que no futuro, caso haja um projeto de lei, mesmo do Executivo, ou até autorizativo, partindo dessa casa, porque a casa ela pode fazer projeto autorizativo, tenha isso prescrito na lei de diretrizes orçamentárias. Porque é muito complicado quando fazemos algum tipo de projeto, o mesmo Executivo faça, que não está prescrito na LDO. A LDO justamente é uma lei que ela está dizendo para o público lá fora. Quando nós votamos essa lei, nós estamos dizendo lá, olha, aqui está o projeto de diretriz para o ano que vem. Nós estamos pensando no transporte público, nós estamos pensando em melhoria nisso, ou naquilo outro, mas o que nós vemos a LDO ela vem Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, é a cópia dos anos anteriores, sempre. Então, o vereador tem a prerrogativa de estabelecer dentro da lei, e é dentro da regra, para fazer com que o Executivo olhe para esse setor, que é importante. Porque nós ficamos aqui falando, só falar, e quando temos que agir, nós temos que depender e aguardar. Eu vejo que é importante, principalmente no tocante ao transporte público. É importante que o município se mova nesse sentido. Por isso, eu peço o apoio de vocês, o voto favorável a essa emenda, para que dê ao prefeito a clareza para o ano que vem poder fazer realmente aquilo que está se prometendo. Muito obrigado. Correto. Continua em discussão. Eu vou fazer uso da palavra. E, mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho de transporte público, que é uma briga incansável aqui dessa casa por melhoria nessa atividade aí. Mais especificamente, da questão de legalizar, né, o subsídio
oferecida aí aos trabalhadores de baixa renda, que também é um objetivo dessa casa aqui. Eu fico solidário a você, Márcia. A você, Fabrício. Eu sei o tanto que vocês defendem a causa do transporte coletivo. O vereador Jorge, que abraçou isso aí também, e junto comigo, até fiscalizar nós fomos, para saber o que se passa. Fizemos de tudo, né, para tentar melhorar a qualidade do serviço. Mas quando fala de subsidiar, a lei federal ela é clara. Tudo que altera o orçamento, para cima ou para baixo, volto a falar, tem que partir do Executivo. E desde já, nós estamos no dia 14 de outubro, eu gostaria de fazer uma cobrança para o Executivo e lembrá-lo que ele já se posicionou a favor de mandar esse projeto para essa casa. Inclusive em reuniões com esses vereadores. E a gente pretende, prefeito, votá-lo o mais rápido possível. Tá? É anseio da população desse município que ela tenha esse subsídio, já que a qualidade no transporte, por mais que a gente brigue, por mais que a gente se envolva politicamente, faça denúncia, vai no Ministério Público, cobra das entidades as responsabilidades, a gente vê que melhora 2, 3 semanas e depois piora novamente. Então, já mandando aí um recado para o nosso prefeito, que eu sei que ele está de olho nessa causa, ele já falou para nós que é favorável a subsidiar e se comprometeu a mandar o projeto. Estamos ansiosos aguardando esse projeto, prefeito. Tá? Por isso eu sou favorável ao parecer do jurídico. Meu voto é favorável. Continua em discussão. Eu estou nessa luta com o apetite já faz tempo, né? Todo mundo já sabe disso. Eu já falei no começo que o prefeito, o ele já falou, o Alex, presidente dessa casa, que tem esse projeto para subsidiar a passagem. Isso vai acontecer sim. Esse ano não tem como. Não adianta a gente tacar o gatilho na cabeça do executivo fazer agora. Não é assim as coisas. Eu acho que as coisas têm que ter tempo e tem que fazer da coisa certa. Não adianta você meter a mão pelos pés. Eu acho engraçado, tem vereadores que estão tão preocupados com o apetite, com o povo, que uns tempos atrás votou a favor de tirar as vans. Piorou a situação do pessoal. Agora está com dó do povo. Eu estou morrendo de dó, porque eu vivi isso. Quando tiraram a van, eu sofri muito. Eu trabalhava em Ribeirão. Então, vereadores votaram a favor de tirar a van. Por que será? E agora está tão preocupado que quer colocar uma lei que não está legal. Então, o prefeito, ano que vem, vai sim subsidiar a passagem. Ele prometeu, me mostrou hoje. Eu não estou contra o povo, eu estou a favor do povo. O povo sabe muito bem disso. Então, não adianta colocar em Facebook politicagem da forma que colocam aí, que eu estou contra, que a gente está contra. Ano que vem vai ter essa lei, sim. Então, se teve vereadores que é a favor do povo, por que votou contra a van? Boa noite. Continua em discussão. Falar. Ó, só eu sei o tanto que o pessoal está sofrendo com esse transporte. Está uma porcaria. Dia 12 de outubro, tinha mais de 45 pessoas em pé. Em pé. E 60 pessoas sentadas. Eu sou o primeiro a levantar essa bandeira. A Márcia também pegou muitas vezes ônibus lotado. Foi ou não foi, Márcia? Lotado. E eu estou a favor da população. Meu muito obrigado. Correto, vereador. Continue em discussão. Quando se diz LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente vota em 2021 para valer em 2022. Diretrizes. O que é diretrizes? É guiar, indicar. A gente está fazendo isso, a gente está indicando o executivo, a gente está guiando ele
na causa que está precisando, na verdade, né? Não é que a gente está querendo votar essa emenda aqui e amanhã já cobrar. Isso aqui é para o ano que vem. A LDO de 2022. Muito obrigado. Correto, vereador. Continue em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire. Sou contra o parecer. Vereador Fabrício. Vereador Jorge Luiz Donegar. Favorável ao parecer. Vereador Júlio. Sou contra o parecer. Vereadora Márcia Rosolim. Favorável. Vereador Marlon Gabriel. Contra o parecer. Vereador Paulo César Fábio. Favorável. Vereador Regis Eguinaldo Diana. Contra. O meu voto é favorável ao parecer. Portanto, de acordo com o artigo 70, parágrafo 2º de nosso regimento interno, por 5 votos a 4, arquiva-se a proposta de emenda número 10 de 2021. Proposta de emenda modificada, número 11 de 2021, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Claire Ruiz, Marlon Evolução e Regis Eguinaldo Diana. Dispõe em dar nova redação ao caput e acrescenta parágrafo 3º ao artigo 30 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. Peço que seja feita a leitura. Parecer jurídico. A proposta de emenda modificativa 11/2021. Trata-se de uma emenda modificativa de iniciativa dos vereadores Claire Ruiz, Marlon Gabriel Louco, Regis Eguinaldo Diana, Júlio César da Silva, que dá novas redações ao caput no artigo 30 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências correlatas. Em breve, a síntese, a propositura almeja alterar as redações do caput do artigo 30 da propositura, de modo de incluir dentre as entidades beneficiárias de destinação de recursos aquelas que trabalham em prol da casa animal. Ao que nos parece, a emenda apresentada converge com as disposições constitucionais e legais. Isto porque não se pode minguar indevidamente a atividades parlamentar, pois, ao contrário do Poder Legislativo, ficaria reduzido a mera atividades de homologação dos projetos e de leis do Poder Executivo nessa temática, o que não pode se conceber. De start, são plenamente viáveis as emendas de tais projetos, desde que não incidam naquelas limitações expressamente previstas no ordenamento constitucional. No caso concreto, a emenda aditiva e apreço não impôs aumento de despesa, seja como pessoal, encargo social, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, entre outros. Pelo contrário, inclui desde as áreas de destinação de recursos a títulos de auxílio, subvenção, a contribuição à causa animal, como uma política pública de interesse da sociedade. Não bastasse isso, não se criou receitas nem previstas no orçamento. Desta forma, os artigos 24, inciso 5, 174, inciso 8, 175, inciso 176, parágrafo 1º da Constituição do Estado, aplicáveis nos municípios por força do artigo 144 da Carta Estadual, reproduzindo o disposto nos artigos 63, 166, 167 do parágrafo 1º da CF, estabelecem relativamente ao tema que não se admite um aumento de despesas em projetos de leis de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, por força emenda de parlamentar. Admitem-se as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária, desde que elas sejam compatíveis com o plano plurianual,
ou com a lei de diretrizes orçamentárias. As emendas parlamentares devem indicar os recursos necessários, admitidos apenas aqueles provenientes de anulação de despesas, excluídas dessa possibilidade, e remanejamento as que incidam sobre dotações para pessoas e encargos, serviços da dívida das transferências tributárias e constitucionalmente prevista. Não ser admissíveis emendas que tragam dispositivos estranhos a previsões de receitas e ficções de despesa, ressalvada a abertura de créditos suplementares e a contratações de operações de crédito e ainda por antecipação de receita. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão do plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de responsabilidade. O entendimento do STF a respeito dessa tema é pacífico, como se infere dos seguintes julgados. Em matérias de iniciativa reservada a restrições ao poder de emenda, ficam reduzidos a proibição de aumentos de despesa e a hipótese de impertinência da emenda no tema do projeto. Precedentes no STF RE 140542-RG, Galvão Plenário, 30 de nove de 1933, Galvão R. 120331, Borges, DG, 14 de 12 de 1990. Julgamento em 12 de 12 de 1997. Segundo turma, DJ, de 20 de 2 de 1998. No mesmo sentido, ADI 3288. Juntamente com 13 de 10 de 2010. Plenário DGE de 24 de 2 de 2011. O poder de emendar projetos de lei que se revestem da natureza eminentemente constitucional qualifica-se como prerrogativa às ordens políticas e jurídicas, interesse do exercício das atividades legislativas. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir coronário do poder de iniciar o processo de formações de leis, RTJ 36382, 385, RTJ 37113, RDA 102-261. Pode ser legitimamente exercida pelos membros legislativos, e ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas a causas de reservas de iniciativa, ADI 865, desde que respeitadas as limitações estabelecidas nas Constituições da República, as emendas parlamentares não importam em aumento de despesas previstas no projeto de lei. Guardem afinidade lógica, relação de penitência, com a proposição original, tratando-se de projetos orçamentários. CF, artigo 165, 1, 2, 3, observem as restrições fixadas no artigo 166, parágrafo 3º, parágrafo 4º, da Carta da Política. O julgamento em 21 de 9 de 1994, plenário DJ 23 de 4 de 2004. Por essas razões, manifesto-me pela constitucionalidade da propositura. Este é o parecer do MON 29 de setembro de 2021, Carlos Ernesto Paulino, advogado. Correto. Eu coloco em discussão a emenda modificativa. Eu vou falar, senhor presidente. Pois bem, causa animal constitucional, correto? O parecer do jurídico constitucional. Mas a causa animal também ela depõe de recurso. Foi bem explícito aí na emenda modificativa 11, a disposição de recurso. O subsídio de transporte é inconstitucional porque atribui recurso. A causa animal também atribui recurso. E ela é inconstitucional por conta disso. Então, existe
existe algo que não fecha. Porque a causa animal está deixando bem claro que é algo que vai gerar, sim, futuramente, caso aprovado, e é necessário que haja essa emenda, porque é um projeto futuro na qual o município precisa, sim. Então, essa emenda modificativa, ela tem a mesma finalidade da causa animal ao subsídio do transporte, a mesma coisa. Assim como também o recurso para o lazer, a mesma coisa. E a inconstitucionalidade é porque não pode atribuir, mas aí depois pode. Então, eu só estou fazendo essa observação, pedindo o apoio de vocês, para que nós possamos realmente fazer com que nós tenhamos na nossa cidade algo que defenda isso, porque nós sabemos que os animais fazem parte também da saúde pública, faz parte da saúde. Então, peço o apoio de vocês, já que está constitucional aí, favorável, então, o parecer e favorável à emenda. Muito obrigado. Continue em discussão. Vou solicitar a palavra agora. Peço mais uma vez para que todo mundo possa se mobilizar por essa causa, que eu acho muito importante, como todo mundo sabe, né, que eu faço parte dessa causa e não é segredo para ninguém. E espero que todo mundo tenha aí uma consideração por essa causa. Então, vamos ser favorável à emenda e ir ao parecer. Obrigada. Continua em discussão. Sobre a causa animal, isso é muito bom, muito importante na nossa cidade. Eu quero dar os parabéns pelo trabalho da vereadora Claren, que faz com os animais. Isso é muito bonito. Você, o Manuel Caetano e muitos por aí. Você tem uma fã lá em casa, que é a Giovana, que é fã de vocês, do Manuel Caetano. Parabéns pelo trabalho. Vocês são jovens, estão fazendo esse trabalho, então, parabéns. E, logicamente, o nosso voto é favorável. Tá bom? Boa noite. Continua em discussão. Eu queria te parabenizar, Márcia, pelo projeto que você fez da clínica de animais e parabenizar você, Clério, pelo trabalho que você vem fazendo pelos animais. E quero dizer também, Clério, que eu fiz um pedido de R$250 mil e está para sair, para essa causa animal de Drummond. Tá? Eu estou com vocês. E muito obrigado. Correto, vereador. Continue em discussão. Eu solicito a palavra. Só vou reforçar aqui, Fabrício, Regis, não é de hoje que a gente sabe do empenho que um pessoal aqui de Drummond possui com a causa animal. A gente já ajudou algumas pessoas aí envolvidas na causa. A gente sabe da preocupação e sabe também da competência, tá? Do carinho, porque eu falo que é igual você cuidar do ser humano. Se você não gosta, não tem como você cuidar da pessoa. Você tem que gostar, tá? Quando eu vejo um projeto de lei igual este que a Márcia trouxe para casa, eu fico muito feliz, Márcia, porque vai dar condições, tá? Se o executivo se atentar para esse projeto, vai dar condições da gente ter algo a mais pelos animais do nosso município que vivem abandonados. Tá? Parabenizar pela proposta de emenda, muito, muito positiva, no sentido de trabalhar com essa causa. Tá? Parabenizar os vereadores que entraram com a emenda aí. A gente vota favorável, sim. Boa noite. Posso falar? Continue em discussão. Posso falar? Eu gostaria também de parabenizar a Clare. Eu vejo o seu trabalho nas redes sociais, eu vejo o seu empenho. A Márcia também, parabéns pelo projeto que você está colocando. Eu sei, tive cachorro lá em casa, inclusive perdi minha mãe. Eu vi a falta que o cachorrinho sentia dela. E o que eu puder também ajudar, sempre, de vez em quando eu ajudava a Clare, parabenizo de novo. O Manuel Caetano também é outro que ajuda bastante, é um rapaz que está fazendo um belíssimo trabalho. E que continue assim. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer
esse hospital, essas coisas aqui para a nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Jorge Luiz Donegar. Favorável. Vereador Júlio César. Favorável. Vereadora Márcia Rosolim. Favorável. Vereador Marlon Gabriel. Favorável. Vereador Paulo César Fábio. Favorável. Vereador Regis Egnaldo Diana. Favorável. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Proposta de emenda, perdão. Proposta de emenda aditiva número 12 de 2021, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Claire Ruiz, Marlon Evolução, Regis Egnaldo Diana. Dispõe a acrescentar parágrafo 3º ao artigo 30 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício financeiro de 2022 e da outras providências correlatas. Peço que seja feita a leitura. Poder jurídico da proposta de emenda aditiva 12 de 2021. Trata-se da emenda aditiva da iniciativa dos vereadores Cláudio Ruiz, Marlon Gabriel Louco, Regis Egnaldo Diana e Júlio César da Silva, que acrescenta o parágrafo 3º do artigo 30 do projeto de lei número 12, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências correlatas. Em breve, a síntese, a propositura almeja prever a destinações de recursos orçamentários em entidades privadas voltadas à promoção da cultura e lazer. Conforme venho me manifestando em pareceres acerca de outros temas correlatos, o fato de ser determinado projeto de lei veiculador de matéria orçamentária não elimina a prioridade e possibilidade de apresentação de emendas parlamentares. Isso porque não se pode minguar indevidamente as atividades parlamentares, pois, do contrário do Poder Legislativo, ficaria reduzido a mera atividade de homologação dos projetos de lei do Poder Executivo nessa temática, que não se pode conceber. De start, são plenamente viáveis as emendas e tais projetos, desde que não incidam naquelas limitações expressantes previstas no ordenamento constitucional. No caso concreto, a emenda aditiva em apreço não impôs aumento de despesas, seja como pessoal, encargo social, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, entre outros. Não bastasse isso, não se criou receitas não previstas no orçamento. Desta forma, os artigos 24, inciso 5, 174, inciso 8, 175 e 176 do artigo 1º da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios da força do artigo 144 da Carta Estadual, reproduzindo o disposto nos artigos 63, 166 e 167, parágrafo 1º da CF, estabelecem relativamente ao tema que não se admite o aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, por força da emenda parlamentar. Admitem-se emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. As emendas parlamentares devem indicar os recursos necessários, admitidos apenas aqueles provenientes de anulação de despesas, excluídos dessas possibilidades de remanejamento as que incidam sobre ditações para pessoas e cargos de serviços da dívidas e transferências tributárias as constitucionalmente previstas. Não são admissíveis emendas que tragam dispositivos estranhos à previsão de receitas e ficção de despesas, ressalvada e abertura de créditos suplementares e contratações de operação de créditos,
e ainda por antecipação de receita. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de responsabilidade. O entendimento do STF a respeito desse tema é pacífico, como se infere dos seguintes julgados. A matéria de iniciativa reservada às restrições ao poder da emenda ficam reduzidas e a proibição de aumentos de despesa e a hipótese de impertinência na emenda do tema do projeto. O poder de emendar projetos de lei que se reveste de natureza eminentemente constitucional qualifica-se como prerrogativa de ordem política e jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo da formação das leis RTJ 36, 382, 385, RTJ 37, 113, RDA 102, 2001, pode ser legitimamente exercida pelos membros legislativos, ainda que cuidem de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa. Desde que respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares não importem em aumento de despesa prevista no projeto de lei. Guardem afinidade lógica, relação de pertinências com a proposição original, tratando-se de projetos orçamentários. SF, artigo 65, 1, 2 e 3. Observem as restrições fixadas no artigo 66, inciso 3 e inciso 4, da Carta da Política, juntamente com 21 de 9 de 1994, plenário DJ 23 de 4 de 2004. Por essas razões, manifesto-me pela constitucionalidade da propositura. Este é o parecer. Dumont, 14 de outubro de 2021, Carlos Ernesto Paulino, advogado. Correto. Eu coloco em discussão. Vou falar. Quando se fala em fazer uma emenda aditiva na parte do lazer, esse lazer, no meu entender, ele é um lazer familiar, um lazer do pessoal da terceira idade e um lazer dos jovens hoje, né? Porque hoje o nosso futuro é os jovens, né? Então, a gente tem que dar um pouco de atenção para eles, né? Para eles se ocuparem um pouco a cabeça, né? Quem é da cidade sabe que a gente espera, né, na verdade, 3 ocasiões aqui no Dumont, na nossa cidade, para poder ter um lazer, né, mais assim, né? Que é o campeonato de futsal no começo do ano, no meio do ano, e por último agora, que foi em 2020, foi o carnaval que foi feito, né, na verdade, né? Então nada mais justo de destinar uma verba para essa parte do lazer, para estar trazendo eventos, trazendo parte do lazer que era de antigamente, que eu participei, e hoje a juventude não participa mais porque foi acabando. Então eu acho isso muito interessante. E quando se fala em evento, né? Evento, você pensa em bagunça, você pensa em baderna, você pensa em depredação. Só que você tem que ver o que acontece em volta dessa parte do lazer, né? De um evento. E gira o comércio inteiro, desde uma manicure, de um cabeleireiro, de uma venda de roupa, de um supermercado, de um posto de combustível. Ele gira tudo ele gira. Isso aqui é muito bom para o comércio de Dumont, faz girar o dinheiro dentro de Dumont. Eu pego como base, não é querendo falar, eu pego como base o prefeito, o Alain, 2020. Eu pedi para ele e ele me deixou organizar a parte de cima do carnaval. Ele deixou nas minhas mãos. E foi reconhecido isso na região inteira.
prefeitos mandando mensagem para ele que fez um puta investimento, desculpa a palavra, fez um mega investimento e ninguém ficou comparecido na cidade. O que aconteceu? Trouxe recurso para Dumont. Todo mundo ficou feliz. E com organização, sem briga. Então, é tudo questão de organizar antes, né? Então, eu peço que que vocês votem favorável, porque isso vai agregar muito à nossa cidade. Obrigado. Correto, vereador. Continua em discussão. Vou falar, eu acho extremamente importante essa parte. Assim, eu sou jovem, faço parte da juventude. Aqui na cidade, a gente precisa ir para fora, para um barzinho, alguma coisa, uma festa. E, realmente, quando eu ouço meus pais contando, os conhecidos falando dos eventos de antigamente, que a cidade inteira se reunia, eu vejo as fotos no Facebook que tem de lembranças daqui da cidade, eu acho sensacional e eu não vivi isso. Ninguém da minha idade viveu isso. E eu acho assim, perdeu essa essência, Dumont perdeu essa essência. E a gente tem aqui, nós somos uma cidade com uma história magnífica. Santos Dumont morou aqui, gente. A gente tem essa história, a gente tem que resgatar. E além disso, tem o Carnaval, tem as datas comemorativas, um Ano Novo, um Natal, assim, o pessoal se reúne, a Semana da Asa. São coisas que a gente precisa resgatar aqui na cidade. E quando a gente fala de ter uma verba para isso, o negócio é bem organizado. Como aconteceu em 2020, frequentei o Carnaval de 2020, quando o Marlon... os meninos que participaram com os carros de som, foi tudo documentado, foi tudo cadastrado, cada carro, cada placa, tudo certinho, não deu bagunça, assim, não teve roubo, não teve nenhum problema, assim, né? Alguma coisa sempre tem, porque são as pessoas também, né, que estão convivendo lá. Mas eu vi o comércio da cidade, foi lá, montou barraquinha, vendeu, entendeu? Então foi assim, foi bem organizado, e eu creio que os próximos também serão. Além dos outros eventos que a gente pode, né, tá possibilitando acontecer futuramente e resgatar essa essência. Obrigada. Correto. Continua em discussão. Posso falar? Eu queria, como o Mário falou, o Carnaval de Dumont é um dos mais falados da região. O pessoal da região vem tudo para cá. Vinha, né? Então, espero que voltem. Falando dos campeonatos, tem os campeonatos de campo, que eu participei muito. Queria até falar, Paulo Egídio fazia cada campeonato, o Eugênio, campeonato organizado, tudo certinho. Os carnavais que tinha na associação, muitos eu participei, fantasia. Eu não vi a hora que chegava o carnaval. Outra coisa que precisa resgatar, trazer de volta, é os desfiles que tinha na nossa cidade, 7 de setembro. Eu não vi a hora que chegava 7 de setembro para mim pôr minha conguinha, meu shortinho, esperar para desfilar, para o pessoal aplaudir a gente, que passava na frente. As quadrilhas da fumaça, que o seu Ernesto trazia. Então isso a gente precisa resgatar, trazer isso de volta para o Dumont. Está faltando isso para a mocidade, para o pessoal, para saber que Dumont sempre foi uma cidade acolhedora, de coração bom. É isso que nós temos que se reunir e tentar conseguir trazer isso para Dumont novamente. Muito obrigado. Continua em discussão. Quero utilizar a palavra só para complementar o que os colegas já disseram. Dumont realmente tem uma carência muito grande na parte do lazer, pessoal dos jovens, pessoal da terceira idade. Eu já passei por essa fase de juventude, de sair, os bailes de desfile, baile do Havaí, e hoje eu entrei numa fase nova, eu sou pai, né? E eu sinto uma grande dificuldade quando eu saio com o meu filho. A falta de lazer para as crianças também é muito grande. A gente conversa com os pais, na maioria das vezes eles buscam lazer em cidades vizinhas, pela cidade não ter, né? Infelizmente. Então, aprovando essa emenda, a gente espera que tragam lazer para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, para que a gente possa ter uma cidade melhor. Obrigado. Correto. Continua em discussão. Eu vou falar. Eu acho muito interessante
ter isso de volta para a nossa cidade, ter uma verba só para isso. Eu lembro que na associação tinha o matinê das crianças. Eu acho mais legal o matinê no salão do que na rua, para crianças pequenas. E eu vivi isso com as minhas meninas pequenininhas. O que eu acho falta aqui em Dumont, que eu já vi em outras cidades, são os campeonatos para criança. Está faltando aqui em Dumont. Eu não vejo campeonato de criança aqui na nossa cidade. Falta muito isso. E os jovens também vão em outra cidade para poder se divertir e acaba tendo acidente. É uma coisa muito louca. Então, aqui Dumont está precisando de mais coisa, mais divertimento. E também o Carnaval 2020, não posso esquecer de parabenizar 2 pessoas, que é o Jorge, que ajudou lá, o Jorge que ajuda, organizou muito bem também, e o Jupério, na parte da terceira idade, aquele lugar lá que o pessoal dançou, trio elétrico, nessa parte também eu tenho que parabenizar eles, que eles sempre fizeram um carnaval especial em Dumont, tá? Boa noite a todos. Continua em discussão. Gostaria de parabenizar vocês pelo projeto. Está faltando também baile, quando tinha aqueles baile country também, na Dumont. Campeonato também, que o Jorge já citou. E várias outras coisas mais. Muito... Continua em discussão. Solicita a palavra. Quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de cultura, lazer, eu me remeto ao nome do nosso município, Dumont. Claire, você tem razão. É uma marca muito forte, Dumont. E ela tem e deve ser explorada. O nosso município ele tem potencial para mais. Quando a gente vira o disco e vira pai, a gente começa a olhar com outros olhos para o município em geral. Não só a questão do adulto, mas principalmente a questão do lazer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Por quê? Formação de personalidade, formação de caráter. A gente sabe onde que tem lazer, cultura. A gente sabe que o índice de violência é muito baixo. A gente sabe que o investimento é maior. Todo mundo passa a olhar o nosso município com outros olhos. E lembro que no começo do ano o Executivo fez uma parceria com a Amitesp, que é uma agência de turismo do estado de São Paulo, para conseguir habilitar Dumont como MIT, Município de Interesse Turístico. Para quem não sabe, está nos ouvindo aí, nos vendo, quando o município ele se torna MIT, ele ganha uma verba anual para ser investido. Não é uma verba que vem engessada. O prefeito ele pode investir tudo que for questão de lazer, turismo, cultura. E é uma verba de R$600 mil. Se você pegar e dividir isso por 12, daria um investimento muito bom para o nosso município. Então, voltando e pensando nisso, eu vou fazer um requerimento perguntando para o Executivo como está essa questão do MIT, que também é muito importante para a gente e vai ajudar, vai de encontro a exatamente essa emenda, tá? Que eu também sou favorável. Boa noite. Continua em discussão. Vou falar, senhor presidente. Só vou me posicionar a respeito, justamente pelo fato que foi comentado a respeito do MIT. Dumont é a única cidade da região que não faz parte. Como? Dumont é a única cidade da região Sim. que não está ainda inclusa Sim. na cidade. Sim. No entanto, nós tivemos em São Paulo, aproveitando esse momento, nós somos até chamado, de certa forma, a atenção pela assessoria do deputado que apoia a gente, dizendo, olha, vocês, está faltando resolver a documentação. Sim. Eu até acessei agora o site novamente, até Ribeirão Preto aqui do lado, que não tem, vamos dizer assim, uma repercussão nacional, a não ser com o café no passado, aquela coisa, já está com a documentação em dia, e Dumont não está. Dumont não consta
Então, isso já era para estar, vamos dizer assim, desde... E isso foi do passado, não é nessa gestão agora não, a gestão passada, há 2 anos atrás, eu me recordo que teve até uma reunião, que foi o prefeito, foi alguns vereadores aqui, e de lá para cá ainda o município não tomou. O requerimento eu vou endossar. Sim. Por conta de que é importante nós sabermos, porque não podemos, é um recurso que vem, ele não vem, talvez, ele vai vir depois todos os anos que a cidade foi reconhecida, porém ela precisa apresentar alguns quesitos, documentos, e pelo que consta, se você abrir agora aqui o site, pode abrir agora, Dumont não está. Todas as cidades da região, inclusive Sertãozinho está, Luiz Antônio está, Guariba está, e Dumont não está. Como uma cidade realmente que tem intenção turística. Então é importante essa questão do requerimento, o presidente tomou a frente, eu vou dizer bem claro que eu endosso o requerimento para a gente saber que a gente precisa apertar nesse sentido. O lazer, importante, lógico, lazer importante, nós temos duas propriedades futuras aí para estar, o que é o campo de futebol, com recurso em conta e está parado. Nós temos também a pista de skate que está em produção, que vai gerar também, e é importante, porque através dessa emenda, o município ele vai ter condições também de fomentar, tanto ali na pista, quanto no campo, quanto objetivos, quanto outras coisas mais, como as festas temáticas que existem no ano, é muito importante nós darmos esse passo inicial. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu coloco em votação nominal. Vereadora Claire. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Jorge Luiz Donegá Salomão. Favorável. Vereador Júlio César da Silva. Favorável. Vereadora Márcia Rosolini. Favorável. Vereador Marlon Gabriel Lobo. Favorável. Vereador Paulo César Fábio. Favorável. Vereador Regis Egnaldo Diana. Favorável. Emenda aprovada por 8 votos. Agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam através da transmissão ao vivo no YouTube e Facebook, com um link no site desse legislativo. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão extraordinária. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 14 de outubro de 2021. Boa noite a todos. Senhores, vereadores, por favor, só um adendo aqui, desculpa eu não ter falado no meio da... Vamos definir, na quinta-feira, na última quinta, dia 28, é feriado no município. A gente gostaria de fazer na quarta-feira a sessão. Tudo está ok? Então está ok. Muito obrigado.